filosofia. Eu moro aqui no Jardim Ângela, não sei se tem algum vizinho meu aqui, alguém do extremo da Zona Sul. Deixa eu ver se alguém responde, se esse grupo é comunicativo. Ih, rapaz, ninguém me responde. Vamos lá. Mas conheci o cursinho agora há um mês, né, através do nosso Campo Limpo. Tá pertinho, né? O Jardim Ângela é, às vezes, mal falado, né? Foi considerado há 25 anos atrás, 95, 96, o lugar mais perigoso do mundo, né? O índice de assassinato aqui era muito grande. E eu sou apaixonado pela educação popular, né? Acredito muito na educação popular, fui aluno pró-unista, acredito nas cotas, acredito que essas ações afirmativas têm muita importância e acredito nisso que eu estou fazendo, por isso que eu estou aqui, né? Que eu quero que vocês tenham a mesma chance que eu também tive, por mais que seja tão difícil para a gente acessar a universidade, né? Bom, mas vamos lá ao conteúdo. A gente vai falar sobre Immanuel Kant, né? Immanuel Kant é um filósofo pai do iluminismo, da filosofia moderna, né? O expoente maior do iluminismo, que é essa volta à razão, essa volta a uma nova forma de compreender a ciência, né? JP, posso só, desculpa te interromper, põe o PowerPoint em apresentar, aí fica maior. Aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Foi? Foi? Não, ainda não. Não, foi não. Ai. Deixa eu ver aqui. Ele mesmo, sabe? No modo apresentar, Assim ele vai ficar coisa. Não, aí você só está aumentando ele. Põe ele no apresentar em slide ali em cima. Eu coloquei apresentar. Aí. Ah. Aqui, né? Não, voltou. Acho que é aí. Então, eu cliquei aqui, só que não foi, ó. Foi agora? Não. Ué. Vai só para mim. E lá em cima, ó, apresentação de slide. Isso, porque eu acho que eu tô... será que é porque eu não estou apresentando só a aba? Pode ser. Apresenta a tela inteira. Né? Aí fica maior. Deixa eu mudar aqui. A tela inteira. Vamos lá. Foi agora? Tá indo. Aí, agora você... Aí, boa. Então, o Kant, ele foi um grande sistematizador, né? É um dos filósofos com um sistema filosófico maior que já teve na história da filosofia, junto com Aristóteles, Platão. E ele tinha duas principais preocupações, que era a ética, o que é a moral, o que é o direito, o que é a ética, e também compreender o que é a epistemologia, como o conhecimento se dá, como eu posso conhecer as coisas e o que eu posso conhecer. Bom, ele versou uma briga muito grande entre empirismo e racionalismo. Vocês já tiveram empirismo e racionalismo, vou dar uma passadinha bem por cima para vocês relembrarem. O empirismo é uma corrente filosófica que acredita que todo conhecimento vem da experiência sensível, né? Daquilo que eu toco, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto através dos meus sentidos de modo geral. E já o racionalismo não. O racionalismo, ele acreditava que o conhecimento ele vinha da razão, que eu já tinha ideias inatas dentro de mim e que eu reconhecia as coisas do mundo através de um raciocínio. Então, o Kant, ele elabora o que ele chamou de virada copernicana. O que é a virada copernicana? O Kant viveu no mesmo momento do Copérnico, que foi quem chegou à conclusão de que o centro do universo não era a Terra, e sim o Sol. E o que isso tem a ver com a filosofia do Kant? O Kant falava que o centro de toda a teoria do conhecimento não deveria ser os objetos, que os objetos eram só os astros, e que o Sol, no caso aqui, era o sujeito. É o sujeito que deveria ser investigado para compreender como esse conhecimento se dava, se voltar ao sujeito. Não ficar se preocupando com o objeto ou com essa questão da razão, que se volta um pouco mais ao homem, mas é muito limitada para o Kant ainda. Então, ele buscou esse centro, né?
Kant nomeia esse sujeito do conhecimento como um eu transcendental, que é esse eu que vai para algum lugar, ele vai para o objeto e volta. É um movimento de troca com o objeto, né? Porque ele compreendia que estava errado na discussão do racionalismo e empirismo, porque algo permanecia nessas experiências, independente de qualquer coisa, que era o sujeito. Então ele queria estudar esse sujeito. Mas aí eu pergunto, né? O Kant se perguntou: o que eu posso conhecer? Né? Já que a gente tem que estudar o sujeito, o que esse sujeito do conhecimento pode conhecer? O sujeito do conhecimento, ele pode conhecer os fenômenos. Os fenômenos é tudo aquilo que a gente toca, tudo aquilo que a gente vê. Eu não posso conhecer Deus, por exemplo, a ideia de Deus, a ideia de liberdade. Eu só posso conhecer as coisas que eu apalpo, que eu vejo, que eu sinto com o meu tato, que eu sinto com o meu paladar. E essas coisas eu conheço. A isso se dá o nome de fenômeno, né? Vocês estão entendendo até aqui a questão do empirismo e racionalismo? Pri, vai me ajudando aí que eu não estou vendo o chat, tá? Beleza. Se tiver alguma dúvida, você vai me Gente, falando. perguntem, hein? Qualquer dúvida, pergunta. Então, tinha essa briga entre empirismo e racionalismo, que o conhecimento vinha daqui, ou o conhecimento vinha dos dados sensoriais, e o Kant quis fazer uma síntese disso, juntar as duas e falar, ó, vocês nessa briguinha de achar que o conhecimento só vem da experiência sensível ou só vem da razão, vocês estão errados. A gente tem que juntar isso para chegar ao conhecimento. Bom, mas para o Kant, esses fenômenos, que é o que eu posso conhecer, está dentro do tempo e espaço. Todos os fenômenos estão dentro do tempo e espaço, né? Por isso que eu não posso conhecer Deus, porque Deus é algo que para o Kant está fora do tempo e espaço, né? Foi Deus que criou o espaço, porque Deus é infinito. Então eu não posso conhecer Deus. Então eu só posso conhecer aquilo que é finito, que são as coisas que estão dentro do tempo e espaço. E aí tem as características do tempo e espaço, né? O Kant, ele chama o tempo e espaço de formas puras da intuição. O tempo é algo que tem dentro de mim, eu conheço porque está dentro de mim, eu conto aqui dentro, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. E já o sentido externo é o espaço. O espaço é um container em que os objetos que eu posso conhecer, que são os fenômenos, estão. Mas para o Kant, só o tempo e espaço, que é onde estão os objetos, e os fenômenos, só isso não basta para eu conhecer o objeto. Eu preciso de uma coisa que o Kant chamou de entendimento. O entendimento, ele sintetiza o tempo e espaço, o objeto, que é o fenômeno, e dentro de algumas categorias. Quais são as categorias para o Kant? As categorias do entendimento. Quando eu olho para um objeto, eu vejo que ele tem uma substância. Uma substância é uma extensão, né? É aquilo que eu apalpo. Tudo aquilo que eu apalpo, esse computador, o celular, tudo isso é substância. É o que eu toco. Ou uma essência, por exemplo, a gente sabe que tem essência do perfume, mas a gente não toca a essência do perfume. Isso é sem extensão, né? Então ele falou, para eu compreender, o entendimento vai começar a identificar essas características nos objetos, a substância dele. Eu vou compreender depois a qualidade desse objeto, né? Então eu dei um exemplo aqui embaixo. Essa rosa, falando da rosa, a rosa tem uma qualidade, ela é vermelha, né? E depois a rosa também tem uma terceira característica, uma quantidade. Então, se eu pego uma rosa, a rosa é uma, ou se for um buquê, são 10, 20 rosas, né? Então, eu também conheço através da quantidade. E aí eu tenho a quarta característica, que é a relação. A relação é que, se eu estiver falando de um buquê de flores, uma flor está relacionada com a outra. Ela não está sozinha. Então, ela está dentro de uma relação. E a flor, ela age de algum modo ao exalar o seu perfume. Então, todos os objetos eles vão agir de algum modo, né? No caso do carro, por exemplo, o carro age ao se movimentar. A rosa, ao exalar seu perfume. E a sexta característica é o sofrer ação, que é que essa rosa, ela está sendo, de alguma forma, sofrendo ação pelo homem que foi lá, a retirou de algum lugar, a tocou, ela de algum modo, ela está sofrendo alguma ação ali.
E elas ocupam algum lugar no espaço e no tempo, que é as duas últimas categorias que o Kant coloca. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre categorias do entendimento? Entenderam a importância da categoria do entendimento? Deixa eu entrar pelo Letícia, chat. sim, o pessoal está falando aqui, sim. Todo mundo, gente? Nossa! Pergunta. Vamos Nenhuma lá. dúvida. Ok, acho que pode seguir. Nenhuma dúvida? Não. Pessoal, podem perguntar. Pergunta. Kant, deixa eu tirar o som aqui. A própria Pri falou comigo, né? A gente estava conversando esses dias. É um filósofo um pouco complicadinho de compreender mesmo. Então, não se preocupem em perguntar. Inclusive, foi uma matéria na faculdade que eu fiquei de DP, porque eu tive de DP, não, de substitutiva. Quase fiquei de DP, porque eu tinha muita dificuldade. Então, perguntem. Então, O Maicon colocou aqui, ó. Eu não entendi a relação tempo-espaço ainda. O Posso tentar? objeto. Bom, vai, JP, Pode desculpa. falar, Pri, pode Não, falar. vai, eu que não me Pode controlei. falar, Pri. Pode ir. Ó, é que eu ia dar um exemplo, me veio um exemplo na cabeça, assim. Lugar, né, espaço-tempo é muito a percepção que a gente tem das coisas, né? Por exemplo, se você vai atravessar uma rua, você olha lá para ver se está vindo um carro, certo? Você tem a percepção de que ele ocupa aquele espaço e de que ele está exercendo uma velocidade. Você não precisa da fórmula física da velocidade para você calcular se você pode atravessar a rua ou não, certo? Rapidamente você percebe, você pode não saber exatamente quantos segundos o carro vai levar até ali. Ah, tenho 3 segundos, né? E isso são as percepções, né? Claro que, né, animais também têm percepção de espaço, enfim, mas aqui a gente está falando do humano, né? E aí, essa percepção de tempo, a gente não consegue muito perceber as coisas se a gente não tiver essa questão de temporalidade, né? Por exemplo, imagina uma situação assim, você tem uma cidadezinha que ninguém marca o tempo de jeito nenhum, tipo, nem dia, não tem essa contagem de tempo. Mas alguns fatos, né? Sei lá, uma praga de gafanhoto. Aí você chega lá na cidade e o povo fala, mas antes ou depois dessa praga de gafanhoto? Entende que não tem você não sabe quando é, você não consegue ter um conhecimento real daquilo. Então, são muitas percepções, nossa, fazem parte do nosso entendimento. Acho que, não sei, foi? Tem mais uma outra coisa aqui, ó. A Letícia. Quando eu fui pesquisar pela escola sobre Locke, eu vi que ele é considerado o pai do iluminismo. Mas você falou que o pai do iluminismo é o Kant, eu fiquei em dúvida. Eu acho que eu falei. Maicon, foi essa questão do espaço e tempo? Beleza. Vai, JP, vai com a lei. A Letícia, né? Isso, Letícia? Letícia. Letícia, eu acho que eu falei mesmo. Foi uma das últimas coisas que eu botei no meu slide, eu coloquei assim, só que na hora eu falei, pai da modernidade, do iluminismo, mas eu fiquei na dúvida. Então eu vou pesquisar para você, mas você tá certo, eu acredito, é o Locke mesmo. Eu fiquei com essa mesma dúvida, é o Locke. Eu tô comendo bola. É o Locke. Opa, desliguei aqui. O Locke, ele não é que assim, pai do iluminismo, ele está antes, né, do século XVIII, mas ele já tem uns pensamentos aí à frente, então vai na ideia do iluminismo, né? O Kant, ele está dentro do idealismo alemão, né, mais ou menos, assim, é difícil dar esses rótulos, né, na verdade, mas... Então, porque o Kant, ele vai ser criticado pelo idealismo, né? Também, mas tem algumas correntes que fazem uma grande separação, mas não em idealismo em oposição ao iluminismo, mas um idealismo em oposição ao materialismo. Assim, tem. Mas é difícil dar esses rótulos também, mas é difícil. O Kant, ele é muito importante dentro do iluminismo, de qualquer modo, Letícia. Ele é super importante. A crítica que ele está fazendo, quando ele fala do empirismo, ele está fazendo crítica a Locke. Um dos filósofos que ele está fazendo crítica é a Locke. Né? Do lado do racionalismo é o Leibniz e o Descartes. E do lado do empirismo, o Locke. Então, e o Hume, né? Que é um empirista também. Então,
ele tem a influência ali do iluminismo, mas realmente, quando você falou pai do iluminismo, eu também fiquei com essa dúvida, coloquei, falhei em não pesquisar direito essa parte, mas você está certa, quem é o pai do iluminismo é o Locke. Tem alguma dúvida, pessoal? Posso ir para frente? Acho que mais nenhuma. Nenhuma, né? E aí a gente chega à razão, mas vamos recapitular tudo. Eu falei que vocês precisam do tempo e espaço, que é onde está contido o objeto. Falei para vocês que vocês precisam do entendimento, que o entendimento é quem vai fazer essa síntese do objeto, relacionando o objeto no tempo e espaço, compreendendo a ação que ele sofre, a ação que ele faz dentro do tempo e espaço, suas características, tudo isso você vai entender através do entendimento. Até ficou entender através do entendimento, né? E aí eu preciso de uma terceira coisa, porque só o entendimento, o tempo e espaço, que é algo que tem interna e externamente para eu ter o objeto, só essas características não é tudo para eu ter conhecimento. Eu ainda preciso de mais uma coisa, que o Kant chama de razão. A razão, ela, para o Kant, que é aí que está o grande erro dos racionalistas de achar que só a razão dá conta, que eu não preciso de experiência, que eu não preciso de nada disso. Para o Kant, se eu utilizo só a razão, eu tendo ao erro, porque eu tendo aquelas coisas que são infinitas. A razão, ela é perfeita. Só que eu, sujeito do conhecimento, que tenho acesso aos objetos, os fenômenos, eu sou limitado. Então, a partir do momento que eu me vejo com o objeto e busco compreendê-lo através da razão, eu vou falhar, porque eu não conheço as coisas em si mesmas. Eu conheço só uma experiência muito limitada do objeto. Não conheço a coisa em si, né? Se vocês tiveram Platão, vocês lembram do Platão falando das coisas em si, da ideia de cadeira. Eu conheço a cadeira através da ideia de cadeira e a reconheço no mundo. É meio nessa pegada. Eu conheço, não vai falar em cópia, mas eu conheço aquilo no mundo que não é a coisa em si, mas é algo muito limitado ainda. Então, eu não posso conhecer essas coisas, e se eu ficar somente com a razão, como os racionalistas faziam, eu vou tender ao erro. Eu vou chegar ao erro, porque eu vou tender a Deus e eu não posso conhecer Deus, só posso conhecer os fenômenos. Eu vou tender à liberdade e eu não posso conhecer a liberdade. E aí ele vai falar assim que a razão, ela se aplica justamente a essas categorias, para limitar o que ela pode conhecer. Então ela fala, ó, a razão ela vai vir e vai compreender dentro do entendimento, dentro daquelas características que eu falei para você, o que eu posso conhecer. Dentro daquelas 8. Sem que eu fique ilimitado. Porque quando você pensa, eu vou usar bastante a ideia de Deus, porque o Kant usa bastante isso. Então, por exemplo, quando eu penso em Deus, Deus é um ser único. Antes dele não veio nada, então eu não posso relacioná-lo com nada. As categorias, para eu compreender alguma coisa, eu relaciono os objetos com os outros objetos. E Deus eu não posso relacionar com nada, porque Deus é infinito. Nada pode ser relacionado a ele. Então eu não posso conhecer desse modo. Então, eu vou aplicar a razão às categorias para tentar limitar a razão para ela não me levar ao erro. Aí eu deixei essa última coisinha que eu escrevi sobre númeno. Númeno é justamente essa coisa em si, essa a ideia de liberdade, de imortalidade da alma, essas coisas infinitas. Essas coisas são números. Os números são diferentes dos fenômenos. Fenômenos é aquilo que eu pego, o número é aquilo que eu não posso apalpar. Entenderam a questão da razão? Tem alguma dúvida? Estou indo muito rápido. Tá ok. O Maicon colocou agora. O estudo dele, então, só vai ser focado nos fenômenos? Ele vai ser focado no sujeito que conhece o fenômeno. Ele está tentando compreender como a experiência se dá. Entendeu? Então ele vai focar no sujeito, mas ele vai dizer que o que eu posso conhecer são apenas os fenômenos. Ele fala que a ideia de imortalidade da alma existe, tudo isso existe para ele. Só que ele fala, não, eu só posso conhecer o fenômeno. Então eu vou me limitar a isso, para eu não cair no erro. Quem perguntou foi o... Deixa eu ver O Maicon. Entendeu, Maicon? É um limite, né? É um limite. Isso. E assim, ó, gente, só um detalhe: dizer que não posso conhecer não é a mesma coisa que dizer que não existe.
Perfeito. Ele não está afirmando que não existe, existe ou não existe, né? Na verdade, quando você pensa que eu não posso conhecer, você já até pressupõe uma certa existência, né? Uhum. Porque você tem um poder ou não, mas não, né, não, ele também não está falando que não exista, É, né? Então, só para chamar a atenção, só não posso conhecer. é compreender que, assim, como eu sou um ser finito, eu sou limitado. Eu estou no tempo, então eu sou limitado. Eu tenho extensão, meu corpo acaba aqui, entendeu? Eu tenho uma extensão limitada. E eu não posso conhecer tudo. Mas eu sei que elas existem. Mas eu concebo a ideia delas, mas eu não conheço através dos meus dados. Que o que eu posso conhecer é aquilo que eu toco. Mas eu sei que a ideia existe. E aí, a gente viu já que o Kant discordava do racionalismo e do empirismo, né? E aí a gente vai entender agora quais são essas críticas pontuais ao racionalismo e o que o Kant trouxe do racionalismo para a filosofia dele. Então, racionalistas são aqueles filósofos que têm como método as ciências formais, né? A matemática, a física, tudo isso são ciências formais. Eu chego a um raciocínio através de uma fórmula, né? De uma forma. Então, a isso se dá o nome de ciência formal. Segundo os racionalistas, a razão é a única fonte verdadeira de conhecimento, pois é dotada de ideias inatas, devendo a filosofia alcançá-las pela intuição e reflexão. Para os racionalistas, os juízos que contam com para os racionalistas, os juízos que contam são os que Leibniz chamava de verdades da razão. O Kant, ele vai trazer essa verdade da razão que eu vou explicar para vocês agora, mas ele vai chamar isso de juízo analítico. Vamos ver o que é o juízo analítico que ele traz do racionalismo. O juízo analítico é aquele que o predicado está contido no sujeito. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês todos os homens são calvos, sem cabelo são calvos, é um conceito que o próprio predicado já está contido no sujeito. Então, eu não preciso conhecer o objeto para eu falar que um homem é calvo, que um homem sem cabelo é calvo. Eu já sei, porque está contido na própria frase. Então, o predicado já está contido no próprio sujeito. Ser calvo quer dizer que você não tem cabelo, entendeu? Então, isso para o Kant é justamente um juízo analítico. É esse juízo que o predicado está contido no sujeito. Então, vamos lá, vou dar mais alguns exemplos. Todos os triângulos têm 3 lados. Alguém já viu um triângulo que não tem 3 lados? Se tiver 4 lados, é um quadrado. Então, não tem como. Todos os triângulos terão 3 lados, né? Então, o predicado, mais uma vez, contido no sujeito. Todos os gregos são seres humanos. Todos os gregos são já está caracterizado ali no próprio sujeito de ser grego, ele ser humano, né? Não tem como ser diferente. Aí as características do juízo analítico. Esse juízo analítico ele é dado a priori. Porque, por exemplo, eu não preciso conhecer o homem calvo para saber que ele é careca. Eu já sei que ele é careca. Eu não preciso conhecê-lo. Então eu já tenho isso antes da experiência. Por isso que é a priori. Quando eu dizer para vocês a priori, é sempre aquilo que antecede a experiência. Tá? A posteriori é aquilo que eu preciso da experiência para eu conhecer. E a priori é aquilo que eu não preciso da experiência. Então eu não preciso conhecer um triângulo para saber que ele tem 3 lados. A própria ideia de triângulo já me concebe essa ideia de ter 3 lados. Então, a única exceção para o Kant de um conhecimento que até então na história da filosofia era um conhecimento analítico é a matemática. Tem uma pergunta aqui, tipo, eu não preciso ver as coisas para saber que existe. Sim, no caso do juízo analítico é isso, Maria Clara. Eu não preciso conhecer o triângulo para saber que ele tem 3 lados. A própria ideia de triângulo já está contida a ideia que ele tem 3 lados. Porque se ele tiver 4 lados, ele já não é mais triângulo, é um quadrado. Entendeu? Tem uma dúvida aqui, ó. A Maria Clara perguntou: tipo, eu não preciso ver a coisa para saber que existe? Ficou claro? Acho que eu respondi ela agora. Entendeu? Ah, eu perdi aqui, me deu uma travada. Desculpa, é que deu uma travadinha aqui, veio depois e o som. Desculpa, gente. Entendeu? Então, a única exceção é a matemática. Para todos esses filósofos racionalistas, a matemática ela é analítica, porque
para eles, a ideia de 2 mais 2 é igual a 4, isso é analítico, porque eu não preciso do resultado para saber que 2 mais 2 é igual a 4. Já está contido na ideia de ser 2 mais 2 é igual a 4. É uma obviedade, né? Travou a língua. Isso aí. Então, eu não preciso da experiência de 2 mais 2 para saber que é 4. Mas o Kant vai falar que não. Eu preciso sim da experiência de 2 mais 2 para saber que é 4. Porque sempre quando eu conto a partir de objetos do mundo. Então, quando eu falo que 2 mais 2 são 4, na verdade eu estou contando 2 canecas mais 2 canecas é igual a 4 canecas. E canecas são objetos que eu vejo no mundo, são fenômenos. Eu não conto a partir do nada, simplesmente de uma forma na minha mente. Não, eu sempre conto a partir de objetos. Então, a matemática, ela não é analítica, porque ela precisa da experiência. E tudo aquilo que é analítico é aquilo que eu conheço antes da experiência. Perfeito? Vocês estão entendendo? Principalmente a Maria, que acho que ficou com mais dúvida aí. Posso seguir, né? Pode. Perfeito. Gente, se vocês tiverem dúvida, perguntem. Pelo amor de Deus. O conhecimento analítico, esse conhecimento a priori, ele tem 2 principais características. Ele é necessário e universal. Onde você for, qualquer triângulo vai ter 3 lados. Então, isso é universalidade e necessidade. Ele é necessário ter 3 lados para ser um triângulo. Então, são as 2 principais características dele. Mas, para o Kant, o grande problema do racionalismo, nisso tudo, é que esse conhecimento analítico ele não produz conhecimento, porque ele é puramente explicativo. Quando eu falo para você que um triângulo tem 3 lados, eu estou te explicando, isso não me gera conhecimento, porque ele leva a ele mesmo. É uma espécie de tautologia. Eu saio daquela ideia de triângulo e chego a ele mesmo. Eu não chego a outra ideia. Eu não preciso de experiência. Eu já sei que um triângulo tem 3 lados, porque é da ideia do triângulo ter 3 lados. Entendeu? Então, para ele, o grande erro do racionalismo talvez seja esse. Acreditar que esse conhecimento sozinho gere conhecimento e não gera, porque ele é puramente explicativo. Mas o conhecimento ele tem que ser ampliativo, não só explicativo. Vocês entenderam o que é conhecimento analítico? Sim, né? Beleza. Aí eu repito aqui aquilo que eu acabei de falar para vocês. Para Kant, o juízo analítico, não sendo ampliativo de conhecimento, é desastroso aos racionalistas, pois Kant considera que as matemáticas e a física são baseadas em juízos ampliadores de conhecimento. Então, quando eu falo, por exemplo, pensando na época do Kant, tá? Que a gente não tinha teoria da relatividade ainda. Quando eu falo para você que força é igual a gravidade, massa vezes massa, eu estou gerando conhecimento com isso, porque se eu quiser ir a outro lugar, em outra experiência, aqui vai ter, se eu jogar um objeto, vai cair a 10 metros por segundo. Se eu furar o campo limpo, o objeto vai cair a 10 metros por segundo. Isso gera conhecimento para o Kant. Então, a física ela não pode ser baseada no racionalismo. Por isso que o racionalismo está errado, trabalhando sozinho. Entendeu? Porque eu tenho que ser ampliativo. Então ele fala, não, preciso da experiência para conhecer. Preciso jogar um objeto e ver ele caindo no chão para isso gerar conhecimento, né? Mas tudo que a razão oferece são juízos analíticos, né? Então, para ele isso é um problema. Não gera conhecimento, é puramente explicativo. E aí, em seguida, vai fazer a crítica ao empirismo, né? Segundo o empirismo, não temos ideias inatas. Nós aprendemos tudo no mundo. O Locke, que acho que é a Letícia que trouxe, né? O Locke ele fala exatamente isso. Nós viemos com uma folha em branco e nós vamos aprendendo através da experiência. Então eu vou nascer sem nada e vou encostando nas coisas e percebendo. Eu toco no fogo, o fogo me queima. Eu aprendi que aquilo me queima. Agora eu não vou me queimar mais. Então, diferentemente dos racionalistas, eu apreendo através dos dados sensoriais, né? E aí, diferente daquilo que os racionalistas traziam, que era as verdades através da razão,
O Leibniz, que é um empirista, vai trazer aquilo que é verdade de fato. Então, por exemplo, César atravessou o Rubicão, exemplo a palavra que o próprio Kant traz, que é um rio, né? Ele falou, César atravessou o Rubicão. Isso me gera conhecimento. Eu percebi que o César atravessou o Rubicão, isso me gerou conhecimento. Todos os corpos têm peso. Ele me gera conhecimento. O predicado não está contido no sujeito ou no conceito. Então, eu preciso tocar no objeto para ver se ele tem peso. A Terra gira em torno do Sol. Eu preciso fazer experiência da Terra para ver se a Terra realmente gira em torno do Sol. Meu carro é amarelo. Eu preciso fazer a experiência do carro da pessoa para saber se o carro dela é amarelo. O conceito de carro não está contido a característica dele ser amarelo. Então, eu preciso fazer a experiência. Não é puramente explicativo o empirismo. Ele está somando conhecimento. Vocês entenderam esse ponto aqui da diferença entre o empirismo e o racionalismo? De ser explicativo e um ampliativo? E dentro disso, a experiência do racionalismo, ele busca o universal, né? Só que tem um problema no empirismo. O empirismo, ele é muito particular, porque eu preciso fazer experiência para saber se o carro é amarelo. A Terra gira em torno do Sol. Eu preciso fazer essa experiência para saber se a Terra gira em torno do Sol. Né? Então, aí o Kant vai falar assim mesmo, mas tem dois problemas. Porque, primeiro, o racionalismo é universal, beleza, mas ele não gera conhecimento porque ele é puramente explicativo. Mas, enquanto isso, o empirismo é muito particular. O empirismo sozinho, ele acredita que a experiência gera conhecimento por si só, mas não é assim, porque eu preciso de verdades universais. A ciência, ela busca universais. Entendeu? Só que o Kant vai falar, então vamos pegar o que é importante aí dos juízos da empiria e vamos trazer para a gente. Aí ele cria o que ele chama de juízos sintéticos. Os juízos sintéticos, eles são a posteriori, né? Eu preciso da experiência, eu preciso tocar para ver. Vem após a experiência. Não tem valor universal, como eu falei para vocês, e não é necessário, como as questões analíticas que eu tinha apresentado para vocês anteriormente. Eles podem ser negados sem contradição, porque pode ser que meu carro seja amarelo, o carro da Pri seja verde, e não há contradição nisso, são experiências particulares, as individualidades da experiência. E são ampliadores do conhecimento, como eu trouxe para vocês, diferentemente dos juízos analíticos. Para Kant, precisamente, essa primeira característica do empirismo de ser posterior e não ter valor universal, esse é o grande problema, porque a física, como eu já trouxe para vocês, precisa ser universal. Aí eu trouxe uma citação para vocês, né, que era tido como verdade naquela época, era a física newtoniana, então eu precisava buscar esses universais. O Newton falava que até fora do planeta Terra existia essa gravidade de 10 metros por segundo. Então, eram juízos que buscavam os universais. A ciência sempre está preocupada com buscar universais. E aí chegamos à conclusão do Kant, juntando toda essa crítica que ele pegou do racionalismo e do empirismo. Como resultado disso, nem o empirismo, que valoriza as verdades de fato, nem o racionalismo, que valoriza as verdades da razão, era para Kant capaz de fundamentar o conhecimento científico. O sujeito, aquele que conhece, através da razão, oferece essa universalidade que é necessário para o conhecimento. Mas não tem novidade, não acrescenta nada, porque só fica dentro daquele círculo que eu falei para vocês. O triângulo tem 3 lados, o triângulo tem 3 lados. Já o empirismo, que busca o conhecimento através do objeto, oferece a novidade, mas uma novidade sem universalidade. Eu preciso dos dois juntos. E aí, dentro desse dilema, o Kant vai conduzir a nossa discussão ao que ele vai chamar uma terceira via, que é a crítica da razão pura. Consiste em propor que a ciência, a matemática e a física não se fundamente nem nos juízos sintéticos, nem nos juízos analíticos, mas que elas se fundem em algo inusitado, os quais ele chamou de juízo sintético a priori.
bugou a mente de vocês aí, né? Porque como é que ele vai juntar tudo isso? O juízo sintético a priori é aquele que o conceito do predicado está contido no conceito do sujeito. Não está contido no sujeito, não está contido no conceito de sujeito. Por quê? Porque ele amplia o conhecimento. Mas ele também independe da experiência, porque ele já está lá, ele já está dado o objeto, né? Eu só o reconheço. O 7 mais da matemática eu já tinha falado para vocês. Então ele vai falar: a reta é a distância mais curta entre dois pontos. Eu preciso fazer a experiência dessa reta para saber se a reta realmente é a distância mais curta entre dois pontos. Mas antes de que eu faça essa experiência, ela já existe. Isso é universal. Se você fizer essa experiência aqui no Jardim Ângela, é isso. Se você fizer essa experiência lá no Grajaú, lá na Zona Leste, essa experiência sempre vai ser a mesma. Tá? Todo evento tem uma causa. Não existe evento que não aconteça sozinho, sem que algo aconteça. Não? Um objeto ele precisa sofrer alguma ação para que ele se movimente. Todos esses exemplos que eu trouxe para vocês, eles são ampliativos de conhecimento. E eles explicam o mundo ao mesmo tempo. Então, ele explica o mundo e amplia o teu conhecimento. Vocês estão entendendo? Temos mais 9 minutos, né, Pri? Sim, 9 minutos. A Letícia falou que não entendeu muito bem essa... eles não entenderam direito esse juízo sintético a priori. Calma, gente, vamos de novo. Sem terror. Então, Kant ele fala que para ter um conhecimento bem fundado, eu preciso da universalidade, porque o que eu experimento, o outro também tem que experimentar. Mas os objetos, eles são sempre experiências subjetivas. Sempre a minha experiência ou a sua experiência é sempre experiência subjetiva. Então, ele quer que aquilo que seja para mim, seja para você também. Porque a ciência busca universal, mas não é simplesmente um universal que seja puramente explicativo. Tem que ampliar conhecimento, tem que aumentar a ciência, tem que fomentar o conhecimento. Então, por exemplo, quando eu falo que a reta é a distância mais curta entre dois pontos, o predicado não está contido no sujeito. Se você falar simplesmente reta, não está contido no sujeito reta, no conceito reta, perdão, essa ideia de que já é a distância mais curta entre uma e outra. Eu preciso fazer experiência para compreender que é a distância mais curta entre uma e outra. Se um objeto está parado, e tem objeto que se movimenta e tem objeto que não se movimenta, mesmo que tenha uma força mecânica dentro dela. Um carro, por exemplo, a gente não vê que ele está fazendo um movimento ali dentro, mas ele está fazendo. Alguém apertou mais. Foi sem querer? Enfim. Então eu preciso fazer essa experiência para conhecer realmente o que é o objeto. Mas eu preciso que essa experiência seja universal. O que seja para mim também seja para você. É isso que ele está juntando entre a razão e a experiência, e a empiria, o racionalismo. O conhecimento vem dos fenômenos, eu preciso tocar, mas eu preciso de uma coisinha que tem aqui dentro chamada razão, que é ela que vai informar esse conhecimento para fazer eu conhecer as coisas. Porque esse conhecimento ele não é puramente pelos sentidos, só o objeto, e nem puramente o objeto em si. O objeto ele tem uma troca comigo para que eu conheça. E o conhecimento ele é universal e necessário. Você entendeu? Letícia, Maicon, deixa eu ver mais quem falou. Acho que só, né? Entendeu? Tem certeza, a gente pode falar se não tiver entendido, tá? Posso ir pro próximo? Para ir finalizando. O Maicon perguntou aqui, ó. Então, os juízos sintéticos a priori vão ser a junção das ideias racionalistas com as ideias empiristas? Isso. Aquilo que o Kant pegou de importante dentro do racionalismo e aquilo que ele pegou de importante dentro do empirismo. Ele não vai pegar tudo, entendeu? Porque a razão sozinha ela leva ao erro, ela leva àquilo que é infinito. E a experiência sozinha também ela leva ao erro. Eu preciso da razão, que é a razão que vai informar esse objeto. É a razão que dá forma para eu compreender esse objeto. Entendeu, Marco?
Ó, só os maisinhos aqui do Vitor, a gente não consegue saber se ele É, escorregou a mão, se ele ficou bravo. A é, gente só tá vendo, mas a gente não consegue conhecer tudo ali, ó. Tá vendo? Só a visão não vai fazer a gente ficar né, pensando um monte de possibilidades, levar ao infinito e levar ao erro. é. Deixa eu ver aqui, isso aqui eu já falei para vocês, né? Portanto, o juízo sintético, a priori, ele é sintético porque eu preciso de experiência, a priori porque ele vem antes. Mesmo precisando da experiência. Eu só confirmo esse conhecimento através da experiência. Ele é ampliador de conhecimento, por ser sintético. Ela tá demais. Demais de chata, demais difícil ou demais de legal. É bem relativo. E eu preciso que esse conhecimento seja necessário e universal. Através dessa necessidade, dessa universalidade, desse modo de ampliar conhecimento, eu tenho um juízo sintético a priori, que é o que vai fundamentar a ciência para o Kant. Para finalizando aqui, vou terminar a tempo, viu? Pode ficar calma. Com a admissão dos juízos sintéticos a priori, a aritmética, a geometria, a física tornam-se incapazes de serem demonstradas universalmente válidas por sua verdade, que se constata a priori. A finalidade da crítica da razão pura é mostrar como acontece esse conhecimento, né? Bom, eu ia apresentar para vocês a questão da ética, mas deixa quieto, né, Pri? Não vai dar tempo, em 4 A minutinhos. gente pode talvez fazer aquilo, né? Gravar um videozinho sobre a ética e a gente põe no Classroom. Fechou. E com material complementar. Combinado. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Entenderam? O finalzinho é mais difícil mesmo. Não se preocupem. Entendendo? E aí eu deixei uma frase aqui, tudo certo, achei bem complexo o que ele pensou. Maicon, qualquer coisa, não sei como é que funciona. Se eles podem pegar meu número, Pri? Pode. Né? Grupo, né? Pode sim. Você entrou, JP? Tem o grupo de estudantes e a gente tem um grupo de dúvidas também. Você está lá? Te colocou lá? Vou te pôr lá. Tô sim. Vou pôr lá, gente. Tá? Dos alunos estão todos no grupo de dúvida de filosofia e sociologia? Tem alguém que está fora? Você perguntou para mim ou para Não, para eles. Turma, tem algum aluno que está fora? Ixi, manda o link. Aí vocês me pegaram. Eu vou fazer isso. No grupo dos estudantes vocês estão? Tá, eu vou jogar o link do grupo lá no grupo dos estudantes. Eu acho que eu não tô. E aí eu já ponho o JP lá também, tá? Porque eu sou lentinha para fazer essas coisas, mas eu pessoal, já faço. Perguntem, pode me perguntar. Não é uma coisa fácil de entender realmente e não é uma limitação de vocês. O Kant é tratado, se vocês procurarem no Google o qual filósofo mais difícil de todos os tempos, vai aparecer o Kant lá. Ele é muito difícil mesmo, não é uma limitação sua, tá? Limitação do professor também, que não ajuda muito, né? Mas isso aí a gente passa. Mas depois que a gente entende um pouquinho, eu acho que a gente começa a ver tudo meio kantiano, né? Eu não sei, eu tenho essa impressão. Eu também apanhei, não que eu saiba bastante do Kant, acho que eu sei até menos, mas eu também apanhei um pouquinho. Mas ele é muito importante, gente. É um filósofo de extrema importância, principalmente na consolidação das ciências, dos métodos científicos, que vão se formar aí pós-Kant, né? Depois dele. Então, é bem importante, tá? Se aparecerem dúvidas aí, ficou pensando, e apareceu uma dúvida aí no meio do dia, nos próximos dias, manda para a gente perguntar, para a gente tirar a dúvida, tá?